Qual é a competência que os alunos mais têm dificuldade de gabaritar na redação do Enem? Se você respondeu a C1, você está corretíssimo. Por exemplo, no Enem de 2024, eu tô aqui com os números, olha só. No Enem de 2024, 3.180.000 alunos fizeram a prova do Enem. E desses 3.180.000 alunos, apenas 2.115 tiraram 200 na competência 1. Gente, de milhões, apenas 2.115 alunos tiraram 200 na competência 1 da redação do Enem. Mas esse vídeo não é para falar dela. Esse vídeo é para falar de uma outra competência, a segunda competência mais difícil de tirar 200 na redação do Enem, que é a competência 3. Então vamos falar dela. Eu sou a professora Giovana Berbert e a gente vai hoje discutir um pouquinho da competência 3. O que ela avalia, por que é tão difícil tirar 200 e o que fazer para corrigir os erros. Vamos comigo? Eu sou a professora Giovana Berbert e estou aqui para te ajudar a entender o que você está fazendo de errado na competência 3 e a gente vai entender primeiro o que ela avalia, depois por que é tão difícil tirar 200 na C3 e depois como consertar esses erros, tá? Então vem comigo e vamos estudar a competência 3. Como eu contextualizei para vocês a C1, de que apenas 2.115 alunos tiraram 200 na C1 no Enem 2024, eu trago para vocês os dados da C3. A C3 tem um pouquinho mais, né? Um pocão mais. Em 2024, foram 68.811 alunos que tiraram 200 pontos na competência 3. Se você analisar o número, você vai falar, não é tão pouco assim, Giovana, mas poxa vida, foram 3.180.000 alunos que fizeram a prova. Então, sim, em comparação à quantidade de alunos que fizeram a prova, é um número, assim, ínfimo, muito pequeno. E a galera que tirou 180, ou seja, um corretor deu 160, outro corretor deu 200, foram 196.362 alunos. Mas por que, gente, o que esse acento tá fazendo aqui, hein? Tá errado. Por que é tão difícil gabaritar C3? Qual que é a razão de ser tão difícil assim? Vamos lá. Gente, a primeira razão é a competência 3, ela avalia 4 habilidades. O que significa isso? Significa que ela avalia muitas coisas. Ela não está avaliando só, por exemplo, se você domina a língua portuguesa. Ela não está avaliando só se você domina a proposta de intervenção e coloca 5 elementos, se você usa conectivos. Ela avalia 4 habilidades. Então, ela avalia muita coisa, entendeu? Você tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo. É tipo quando a gente está dirigindo, aprendendo a dirigir, a gente tem aquele choque. Por quê? Partindo do pressuposto que você já entrou no carro, colocou o cinto, ajeitou o retrovisor, enfim, você fez toda aquela burocracia. Agora você tem que ficar com os olhos atentos ao que está na sua frente, ao que está no seu lado, ao que está atrás de você pelo retrovisor. Você tem que, com uma mão, passar a marcha, enquanto com um pé você aperta, e estou pensando num carro tradicional, tá? Não estou pensando num carro automático, não. Então, com um pé você aperta no pedal, né, da embreagem, troca a marcha, com o outro pé você acelera, você freia e você dirige, enfim, são muitas coisas, né? Com a mão você tá com a mão no volante, tá dando seta, é muita coisa. É isso. A competência 3, ela avalia muitas coisas simultaneamente. Então, é natural que o aluno tenha mais dificuldade porque ele precisa fazer mais coisas ao mesmo tempo. Mas quais são essas coisas? Vamos lá. Primeira habilidade que a competência 3 vai avaliar é a capacidade do estudante de selecionar informações. Giovana, como assim selecionar informações? Que tipo de informações eu preciso selecionar? Veja só, quando você pega o tema, você precisa entender qual é o problema, né? Isso é lá na competência 2. Então, a competência 2, ela vai avaliar se você compreendeu o tema. Isso aqui é uma tarefa da competência 2. Então, compreendeu o tema. Partindo do pressuposto que você compreendeu, então que você não tangenciou, que você não fugiu, que você entendeu o que a prova está pedindo para você, agora na competência 3, você vai ter que selecionar quais são as informações que você vai usar para você pegar esse tema de redação e mostrar para o leitor qual é o problema dentro desse tema, porque, por exemplo, ano passado foi desafios para a valorização da herança africana no Brasil. A primeira coisa que você precisa fazer é compreender que você não vai falar da valorização de uma forma positiva. Você vai falar que ela não existe, porque o tema está desafios para a valorização, ou seja, que a valorização não acontece. Depois que você compreende o problema, você vai tentar, então, explicar para o leitor por que aquilo ali é um problema até hoje. Por que aquele problema
problema existe? Você pode falar das causas, você pode falar dos desafios para superar esse problema. Então, às vezes o problema tá ali, tem gente tentando resolver, mas tem tantos impasses, tem tantos desafios, tem tantos elementos que persistem naquele problema que a gente não consegue. É uma possibilidade, tá? Então, e você também vai ter que pensar numa solução. Para você conseguir fazer essas 3 ações, que é identificar o problema, explicar o problema e solucionar o problema, você vai precisar selecionar as melhores informações para fazer isso. Então, quando você pensa, por exemplo, em explicar o problema, qual que é o seu desafio? Tá, como que eu vou explicar esse problema? Eu vou falar das causas ou dos desafios para combater, que são coisas diferentes. Causa é o que gera o problema. Desafio para combater é aquilo que está impedindo a solução do problema. São coisas diferentes. Ou eu vou falar das consequências do problema, ou eu vou falar da importância desse assunto que é positivo. O que eu faço? Então, você vai ter que ter a primeira habilidade de selecionar. Não ache que é uma habilidade boba, porque se você seleciona mal o seu argumento, você vai ter um trabalho enorme na sua redação, que qual trabalho é esse? De pegar um argumento e desenvolver dentro de um limite muito pequeno de linhas. Ali no desenvolvimento, você tem no máximo 9 linhas para desenvolver aquele ponto de vista. Então, você tem que selecionar de forma estratégica para que o seu argumento caiba nesse espaço. Então, não dá para você selecionar um argumento muito complexo para explicar, porque você não tem um espaço, você tem uma limitação de espaço. A segunda habilidade que você vai ter que trabalhar é a habilidade de relacionar. Ou seja, tudo bem, você tem ali o problema é a questão da valorização da herança africana. Então, a valorização, o problema ali, ó, é a valorização da herança... Tô doida. A valorização da herança africana, esse é o problema. Na hora que eu vou falar da explicação, eu quero culpar o governo, né? Que a gente adora culpar o governo. Então, negligência governamental, ok. Agora, será que eu vou conseguir relacionar bem a negligência governamental a essa herança africana? O governo é culpado do quê? De que forma que o governo é culpado? Então, eu preciso de escolher um argumento que eu consiga explicar e fazer bem essa relação. Eu preciso conseguir relacionar bem, beleza? É básico isso aqui, relacionar. Calma que a gente vai entender tudo isso daqui a pouco. Outra habilidade que a gente precisa ter na competência 3 é a habilidade de organização. O que vem no D1? O que vem no D2? O que vem primeiro? A causa, a consequência, o desafio 1, o desafio 2, os desafios. Qual desafio fica melhor no D1? Qual desafio fica melhor no D2? Eu vou conectar os dois? Eu vou fazer referência um ao outro? Na introdução, que informações eu vou apresentar? De que maneira eu vou apresentar essas informações? Vai ser mais pontual? Vai ser mais explicado? O que eu vou fazer aqui? Então, tem muita coisa que você tem que pensar nessa questão de organização para ver o que vai vir primeiro. E depois, você vai ter que fazer a interpretação. Essa interpretação, gente, ela é um dos pontos assim que os alunos têm dificuldade, mas é uma dificuldade até simples de resolver. Eu sempre faço um paralelo com comida, né? Eu gosto de fazer paralelos com comida porque eu acho que funciona. Veja só, no MasterChef, por exemplo, você recebe ali numa prova que tem, né, que é a cesta misteriosa, né, a caixa misteriosa. O que você tem ali? Ou no mercadinho, né? Você tem ali ingredientes, ok? Você tem ali ingredientes. Os ingredientes, eles são os textos motivadores, tá? Guarda isso, os textos motivadores e também os textos do caderno de questões. Esses textos, dos textos motivadores e aqueles textos que estão nas questões, eles são ingredientes para sua redação, ou seja, você pode usá-los. Só que no MasterChef, as pessoas são muito criticadas quando elas não trabalham em cima do ingrediente, quando elas usam o ingrediente tipo do jeito que ele tá. Então, um exemplo que eu dou para os meus alunos, o limão. Bom, lá você pega o limão, corta ele em 4 e coloca junto ali com uma porção de peixe frito. Tudo bem, o peixe você temperou, você limpou, você fritou, então teve ali um processo dentro do peixe. Mas o limão você simplesmente cortou. Então você percebe que você pegou um ingrediente, que não é que o ingrediente é ruim, o ingrediente é bom, mas você não trabalhou com o limão. Você poderia ter feito uma maionese com aquele limão, você poderia ter feito um molho de limão. Dava para você trabalhar aquele limão, mas você simplesmente cortou ele em 4 pedacinhos e colocou lá no prato. Isso é um problema na redação do Enem, por quê? Porque você não pode pegar o texto motivador e as informações do caderno de questões e só jogar na sua redação. Você tem que trabalhar com aquelas informações. E aí a gente tem 2 extremos. A gente tem o primeiro extremo do aluno que não pega nada porque ele acha que é proibido. Não vou pegar a informação do texto motivador que não pode. É proibido, vou perder ponto. E tem um outro aluno que sai pegando tudo, sai copiando tudo, joga na redação e fica muito ruim. Você tem que encontrar o meio termo de pegar aquelas informações, mas você precisa trabalhar com aquelas informações. Você precisa inserir aquelas informações na sua argumentação de forma natural, tá? De forma que vai
vai ajudar você a explicar melhor o seu argumento, que vai te ajudar aqui em cima nessa habilidade de explicação, tudo bem? Isso que é o interpretar. Então, por que a galera tem tanta dificuldade na C3? Porque, poxa vida, olha aqui, ó, tá pra cá, né? São 4 habilidades que você precisa desenvolver, demonstrar que você é bom nessas habilidades para você conseguir seus pontos. Então, às vezes você é bom de selecionar, mas você não é bom de relacionar. Às vezes você é bom de selecionar, relacionar, mas não é bom de organizar. Então, tem muitos problemas aqui que podem estar, né, te atrapalhando. Então, vamos lá. Quais são os erros que a gente pode observar dentro da dificuldade nessas habilidades? Então, vamos supor que você tem aqui a dificuldade na sua habilidade. Isso vai resultar em que tipo de erro? Então, os erros, eles têm nomes. E é bom quando a gente dá um nome ao erro, porque a gente consegue ter mais clareza do que fazer para consertá-lo, tá? Então, vamos lá. O primeiro erro é o foco distorcido. O que é o foco distorcido? É quando você tem uma dificuldade em interpretar e compreender o tema. Aí você pode falar assim, Giovana, mas não é uma dificuldade de C2? Aí é uma dificuldade de C2 que reflete na C3. Quer dizer que se você não abordar o tema, você vai ter uma nota máxima na C2 e uma nota máxima na C3, que é o que a gente chama de tangência. O que é o foco distorcido? Vou dar um exemplo muito simples, que seria pegar os desafios para a valorização da herança africana, e aí nesse tema você trabalha com racismo. Você percebe que o que é o foco distorcido? Eu pego uma ideia dentro daquele tema, então eu não saio daquele tema, eu pego uma ideia dentro daquele tema, só que eu vou trabalhar com aquele tema com uma visão distorcida. Era para eu falar da herança africana, eu falo do racismo. O racismo, por exemplo, ele pode ser uma causa dessa desvalorização e até uma consequência. Só que não é sobre o racismo a redação, é sobre a falta de valorização da herança africana. Então, eu distorci aquele foco temático. Então, isso é tangência, tá? Então, é quando você não aborda o tema em si, mas você aborda uma questão relacionada ao tema. Ou seja, é ruim? É péssimo. Não é uma fuga, mas é bem ruim. Então, muito cuidado com isso, porque se você faz isso na C2, isso afeta a sua C3. Mesmo que a sua redação esteja ótima. Às vezes, você escreveu a melhor redação do mundo sobre racismo. Só que se o tema não é racismo, infelizmente, você não vai conseguir uma nota boa, tá? O que é o falso desenvolvimento? No falso desenvolvimento, nós temos ideias, mas ideias muito vagas, muito circulares, muito repetitivas, muito desconectadas. O falso desenvolvimento é aquilo que a gente observa nos modelos decorados. Quando eu falo modelo decorado, aqui eu não sou contra, tá, gente? Linha de raciocínio, modelo, estrutura, eu não sou contra. Eu acho que é uma estratégia muito boa para você economizar tempo, até porque a gente já tem vídeo aqui no canal sobre os possíveis temas do Enem. Então, quando você entende que o Enem tem uma preferência temática, você tem uma linha de raciocínio que se aplica àquela linha temática do Enem. Então, se o Enem sempre fala de minorias, eu posso desenvolver uma linha de raciocínio que funciona para todas as minorias, fazendo adaptações necessárias. Mas esse é o ponto, adaptações necessárias. Tem muita gente que decora modelo pensando, né, nas lacunas do modelo. Como assim nas lacunas? A pessoa tem lá aquele espaço que ela preenche com o tema. Aí aquele espaço que ela preenche com a minoria. Só que nem sempre a conta fecha. Dependendo daquilo que você escolhe para preencher aquela lacuna, você vai fazer uma bagunça no seu argumento. E dependendo também, mesmo que você siga bonitinho o que você tem que preencher na lacuna, existe uma chance das informações elas ficarem muito superficiais, dependendo do modelo que você decorou. Então, se você pegar um modelo muito fechadinho, que você quase não tem que preencher nada, a chance de ser um falso desenvolvimento é muito grande. Por quê? Porque a ideia está muito vaga. Aquilo que serve para tudo não serve para nada, entende? Então, por exemplo, aquilo que eu consigo aplicar em tudo, no final das contas, não vai ter um valor muito grande, porque ele não é especial, ele não é específico, tá? Então, muito cuidado. O falso desenvolvimento é aquele parágrafo típico de modelos. Pode até ter um parágrafo de falso desenvolvimento que não seja modelo. É raro, mas acontece. Aí, o que seria um falso desenvolvimento numa redação que não é modelo? Seria um desenvolvimento que também não existe uma fluidez de informações novas. Ele fica se repetindo. A gente vê isso muito em textos muito rebuscados. O que acontece no texto rebuscado? A linguagem do aluno é tão difícil, é tão diferente, que quando a gente está lendo, a gente quase nem percebe que não tem conteúdo, porque você fica muito deslumbrado com a forma que a pessoa está te explicando. E no final das contas, aquilo
você só acha aquilo bonito, mas não tem conteúdo. Então, isso também pode ser um falso desenvolvimento. Pode ser um parágrafo muito bonito, um texto muito rebuscado, mas tem pouco conteúdo, tá? Pode acontecer aqui também neste caso, tá bom? Bom, vamos para o terceiro problema, que são as lacunas. São os problemas mais comuns, inclusive a lacuna, tá, gente? O que é a lacuna? É quando eu tenho um salto de raciocínio, quando eu tenho uma frase desconectada da outra, quando o leitor precisa completar mentalmente a compreensão daquele período. Então, às vezes você coloca, por exemplo, na sua redação, você coloca conceitos ou termos muito genéricos. Então, por exemplo, marginalização, direitos, preconceito, sofrem. Eu não sei como que aquilo se aplica especificamente ao tema, então eu vou fazendo inferências. A lacuna, o que acontece? Como faltam explicações, o leitor que vai completar essas informações que estão faltando. Não é que o leitor ele seja ruim, ele não consiga fazer isso. Só que, gente, a redação é para você demonstrar essa habilidade. A redação é o momento que você vai mostrar que sabe. Então, é engraçado porque a gente vê isso muito em prova, né? Alguns alunos ficam assim, o professor me perguntou, será que ele não sabe? É lógico que o professor sabe, mas ele quer que você mostre que você sabe. Então, tem que tomar muito cuidado porque o seu texto tem que ter explicações para você mostrar que você sabe. Não é que o leitor não consegue fazer as inferências, mas a sua obrigação, o objetivo de você estar fazendo a redação é você mostrar que sabe, tá bom? E aí o leitor, ele não pode ficar com a sensação de que o texto não foi até o fim. E isso é a lacuna. A gente lê e parece que tá faltando alguma coisa. Você lê e fala assim, nossa, mas cadê o exemplo? Nossa, mas cadê a consequência? Nossa, mas tá faltando alguma coisa aqui. Então o leitor, ele não pode ficar com essa sensação. Quarto problema são as falhas no desenvolvimento. Basicamente, o que acontece? Acontece muito as falhas do desenvolvimento quando as ideias elas se repetem muito e não tem uma progressão, ou então quando você muda bruscamente de um assunto no mesmo parágrafo. Então, às vezes, você tá ali falando de negligência governamental e do nada, isso acontece, tá? Do nada você culpa a sociedade. Então, você muda o argumento e aí na sua cabeça aqueles argumentos têm relação, mas não tem. Então, toma muito cuidado que isso pode ser uma falha de desenvolvimento. Se você muda de um argumento para o outro no mesmo parágrafo sem explicar a relação, é um problema. Vamos supor que você tá falando de negligência da sociedade, de passividade social e você quer falar do Estado. Dá para você relacionar os dois. É só você falar, por exemplo, que a sociedade, ela por ser muito indiferente ao problema, ela não pressiona o governo. Como o governo não é pressionado, o governo não vai fazer nada para resolver aquele problema. Tá articulado. Só que algumas pessoas só jogam essa informação. Aí as pessoas falam que a sociedade é muito passiva no que diz respeito ao problema e logo o Estado não faz nada para resolver. Opa, o que a sociedade ser passiva tem a ver com o Estado? Giovana, é que a sociedade é passiva, então ela não cobra o Estado. Como o Estado não é cobrado, ele não faz nada. É isso que eu quero encontrar no seu parágrafo. Essa explicação. Eu não quero nenhuma mudança brusca, tá? E um outro caso muito engraçado são os exemplos irrelevantes para argumentação. Alguns alunos sabem que precisam trazer exemplos. Aí eles trazem exemplos, mas não tem nada a ver com o assunto. Então vamos supor que você está falando da negligência governamental e aí você traz, por exemplo, um exemplo de um filme. Giovana, mas o filme fala sobre o tema. Tá, mas naquele parágrafo eu preciso de entender o que o governo tem de culpa no cartório. Eu não preciso saber o que o filme fala, entendeu? E o último problema aqui são os repertórios que são usados apenas para cumprir a grade da C2, ou seja, o repertório tá ali só para falar que tem repertório, mas não tem nenhum desenvolvimento das ideias, e isso afeta muito a competência 3. Não é que você vai perder ponto em duas competências pelo mesmo erro, mas é que o erro de uma competência reflete em outra. Então, você usar às vezes repertórios muito genéricos, você pode deixar o seu parágrafo sem articulação, sem conexão das ideias. Agora a parte mais importante da aula, como evitar esses erros? O que eu posso fazer para evitar esses erros? Bom, você vai ter que adotar uma linha de raciocínio simples, guarda isso, gente, se você tá com problema na C3, dá um passo para trás e vai na simplicidade, tá? Vai na simplicidade. Então dá um passo para trás e adota uma linha de raciocínio simples, mas que contemple 4 passos básicos.
O primeiro passo, você vai identificar o problema central da redação. Às vezes, o seu problema tá em não ter entendido direito o tema. Gente, quando tiver a palavra desafios, guarda isso que eu tô te falando. Se o tema trouxer a palavra desafios, ou qualquer sinônimo, desafios, impasses, obstáculos, barreiras, enfim, qualquer termo que seja sinônimo de desafios. Você não precisa dizer que o problema são os desafios. Você pode pegar o tema pode ser o desafio, por exemplo, invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Esse é o tema, invisibilidade. Agora, o tema também pode ser uma coisa positiva que falta. Então, por exemplo, se o tema for registro civil, o tema pode ser a falta do registro civil, tá? Ou um antônimo. Então, se o tema for inclusão digital, o problema pode ser exclusão digital. Mas sempre tenta trabalhar com o problema. Deixa os desafios como argumentos, tá? Deixa os seus desafios para aparecer lá nos seus desenvolvimentos. Guarda essa dica com muito carinho, que isso aqui vai te ajudar bastante. Deixa o tema para ser o seu problema e os desafios para ser os seus argumentos. Faz aí e me conta depois. A segunda questão, o segundo passo que você precisa ter. Você precisa selecionar 2 aspectos para explicar ao leitor a existência ou a persistência daquele problema. Eu acho muito mais fácil escolher 2 aspectos para explicar a persistência do problema. Qual que é a ideia? O problema existe, então você vai falar qual que é o problema. O problema existe, não inventa de falar a causa do problema que vai te dar muito trabalho. O problema existe, mas não é combatido, e aí você vai falar por causa do D1 e por causa do D2. Então, o problema não é debatido pela negligência governamental e pela omissão da sociedade, pela lacuna educacional. Então, faz essa linha de raciocínio. Você tem o problema, ele existe, mas a dificuldade de combater aquele problema está residindo no D1 e no D2. Explique com exemplos aquele aspecto. Ou seja, se eu estou falando de negligência governamental, eu preciso explicar a negligência governamental. Como assim, Giovana, eu explico a negligência governamental? Eu preciso trazer credibilidade à minha análise. Se eu tô falando de negligência governamental, eu não posso falar só que o governo é negligente. Eu preciso de trazer alguém que disse que o governo é negligente antes de mim. E essa pessoa precisa ter credibilidade, precisa ser alguém com autoridade. Eu posso trazer o Murray Rothbard, posso trazer o John Locke, posso trazer o Thomas Hobbes, posso trazer um monte de gente que criticou o Estado. E tem muita gente que critica o Estado. A questão é que eu preciso explicar aquela negligência. O que é a negligência? É não cumprir os direitos constitucionais? A negligência é não mandar verbas? A negligência é não ouvir as demandas da população? Então, quando eu trago um repertório para explicar aquela crítica que eu estou fazendo, eu estou conseguindo deixar aquilo mais claro para o leitor, porque a negligência governamental pode ser um monte de coisa. Ela pode se manifestar de diversas formas. Então, quando eu consigo explicar para o meu leitor como aquele problema se manifesta, eu tô ganhando, né, credibilidade com ele, o meu argumento faz mais sentido. E para finalizar, você vai tentar conectar esse aspecto de forma mais concreta possível ao meu tema, ou seja, olha, o governo está sendo negligente porque ele não está fazendo isso aqui especificamente em relação a esse tema. Olha, a mídia está sendo negligente porque ela não está divulgando exatamente isso aqui. E aí, a consequência disso é essa aqui. Então, tenta mostrar para mim exatamente o que não está sendo feito ou o que está sendo feito de errado, que a gente tem essas duas possibilidades. O que não está sendo feito ou o que está sendo feito de errado, traz isso para mim. E também traga para mim o resultado disso. Poxa, Giovana, eu não tenho espaço. Ou eu falo de que forma aquele problema acontece de forma concreta, ou eu trago a consequência. Tem algum problema eu escolhi um dos dois? Não tem. Mas tenta fazer os dois. Diminui a sua letra aí para poder caber, tenta fazer os dois. É lógico que para mim, que trabalho com isso, vou julgar que é muito fácil. Falar, não, gente, aqui tá mamão com açúcar, tá tudo que vocês precisam tá aqui, você não precisa sofrer muito não, tá tudo aqui. Porém, eu entendo que pode ser uma jornada, pode dar trabalho, mas vale a pena. Quando você entende, nem que você tenha que assistir esse vídeo 2, 3 vezes, quando você entende a lógica da C3, o seu trabalho vai ficar muito mais fácil. E se você puder, pegue redações nota máxima e analise as redações nota máxima encontrando essas habilidades, encontrando esses passos. Você vai começar a perceber que a maioria das redações nota 1000, resolveu essa charada. A maioria das redações nota 1000 entendeu isso e mostrou isso na redação para o corretor, tá bom? Gostou? Entendeu? Dá aquela forcinha, curte, comenta, inscreve no canal. Vocês já sabem todo o processo, né? Beijo, beijo, tchau, tchau.